né? Ele visitou planetas, outras dimensões. Apareceu um ser para ele que se identificou como Yogarin. Notou que tem, de fato, sentiu um raio luminoso. Ele menciona que as naves baixavam muito perto, né? E eles se comunicavam telepaticamente. A entrevista do vídeo de hoje está surpreendente. Você vai conhecer, com a ajuda da Juliana Rissardi, a história de abdução do general Uchoa. Ela é historiadora e responsável atualmente pelo acervo que o general Uchoa deixou. E ela vai nos contar tudo aqui nesse vídeo. Se eu fosse você, eu nem piscaria. Com vocês, Juliana Rissardi. Juliana, por favor, eu quero saber tudo sobre essa história de Alexânia. Eu quero saber tudo o que aconteceu lá na fazenda. Conta pra gente. Então, Carol, o general, ele teve toda uma trajetória já vinda da espiritualidade, né? Antes de entrar nas questões ufológicas, ele já era estudante de teosofia e ele pesquisava para psicologia, né? E ele também agregava isso aos amigos, e os filhos dele também estavam, né, junto disso tudo. E o filho dele, o general Paulo, fazia parte de um grupo, né, que ia até Alexânia para fazer esses estudos, verificar fenômenos, porque a fazenda de Alexânia, ela já era conhecida por ter esses avistamentos. O dono da fazenda, ele já tinha passado por esses avistamentos, né? Então era uma fazenda já conhecida por isso. E um dia o filho do general Uchoa convidou o general para ir lá fazer uma vigília ufológica, né? E eles foram. E ele começou a ir, né, a frequentar. E nesse mesmo dia que ele foi, pela primeira vez, eles não tiveram o avistamento em grupo, né? Mas o general Uchoa, ele teve um ímpeto, assim, muito forte de sair sozinho. E lá era muito escuro, com muitos animais selvagens, né? Então, até o filho dele falou assim, papai tá doido, né, de sair. Ele ficou com vontade de sair sozinho, no meio da escuridão. E nisso que ele foi caminhando e tudo mais, apareceu um ser para ele, que se identificou como Yogarin, né? Yogarin, isso mesmo. E aí, só que assim, mais para frente, o general entendeu que Yogarin seria o mestre Moria, né? O mestre da fraternidade. O mestre Moria já se apresentava para ele espiritualmente como um mentor. Só que ele nunca tinha se apresentado, né? Fisicamente materializado ali, né? E ele se apresentou como Yogarin porque a emoção de estar na frente daquele ser e entender que era o mestre Moria assustaria muito o general Uchoa, impactaria muito. Então, a princípio, ele se identificou como Yogarin para não causar aquele grande impacto, né? E aí, lá mesmo, ele deu uma missão para o general Uchoa, como se a missão dele estivesse, de fato, lá na fazenda de Alexânia, né? E ele falou que o general Uchoa deveria começar a pesquisar a ufologia, né? Começar a entender os fenômenos, escrever livros sobre isso e divulgar. E isso foi na década de 60. E a partir desse encontro, o general Uchoa começou a ir com frequência, né, de finais de semana, né, com o filho, com a mãe e vários profissionais também, tanto do exército quanto amigos, né, outros profissionais que iam junto com ele para fazer essas vigílias. E lá com o tempo, ele começou a ter avistamentos, né? Os avistamentos ficava muitos meses às vezes sem acontecer nada, sem nenhuma aparição. Mas começou depois de um certo tempo, né? Algumas pessoas até desistiam no meio do caminho. O general falava que estava lá para ver, mas quem começou a entrar seriamente para as pesquisas, estudos, e entender e ter paciência, começou a vir com frequência. Então, ele menciona que as naves baixavam muito perto,
né? E eles se comunicavam telepaticamente. Só que o General Showa, ele foi um homem de exatas, né? Formado em engenharia, e ele tinha uma cabeça muito racional. E mesmo acontecendo tudo isso, ele duvidava da própria sanidade dele. Demorou muito tempo para ele ter coragem de divulgar esses trabalhos, os fenômenos, né? E ele começou a fazer testes. Então, assim, ele começou a falar mentalmente com os seres, né, que apareciam lá. E esses avistamentos físicos, eles tinham testemunhas, né? Iam mais pessoas nas vigílias. Ele começou a falar assim, olha, eu quero que você apareça tal horário, tal dia. Quando isso começou a aparecer, ele começou a parar de duvidar, porque os seres realmente estavam interessados em se comunicar com ele e davam provas de que era real, né? Então, a partir daí, começaram a aumentar os avistamentos. Eles emitiam luzes que faziam arcos. Tem até no livro dele, Mergulho no Hiperespaço, uma fotografia em que a luz do disco fazia um arco que seria impossível de ser explicado pela física, né? Então apareceram fenômenos muito, muito fortes assim, e começou a haver muitos contatos telepáticos, trabalhos de cura ali no meio também. E o General Showa começou também a ser levado em projeção, né, e mentalmente para dentro das naves, lá na fazenda de Lexânia. No livro também ele descreve bastante histórias, né, relata assim com detalhes as histórias que ele vivenciou, né? Ele visitou planetas, outras dimensões, junto com esses seres, né? Então, toda a divulgação que ele fez de tudo que aconteceu em Alexânia foi, além de frutos de estudos, experimentos científicos que ele colocava à prova com a maior metodologia possível, também foi fruto das experiências que ele mesmo viveu, né? E nessas vigílias a gente tem algumas gravações em que ele levava um gravador, né, e a esposa dele ajudava a fazer a gravação, e quando alguns seres também canalizavam através dele, né, e transmitiam mensagens, e essas mensagens também, a maioria delas estão gravadas também. E Ju, o que tem a ver, assim, não sei se você sabe ou se o general chegou a essa conclusão, qual é a relação que existe entre o mestre ascensionado de Moria, que são vários mestres, mas qual é a relação que existe entre esse mestre e a ufologia? Existe alguma relação? Então, não é nem levando para o lado da fraternidade branca, né? Porque o General Showa, ele tinha uma ligação com a teosofia, que também tenha o acesso aos mestres, né? Que também estudam os mestres. E, na verdade, a ufologia com os mestres não é assim exatamente relacionado, mas é como se a ufologia espiritualista e multidimensional ela alcançasse seres multidimensionais de outras dimensões, porque a gente às vezes, por exemplo, a gente separa extraterrestre como se fosse o bonequinho verde, mas a ufologia também tem o acesso a seres de outras dimensões, avatares mais evoluídos, que tem essa ligação com vidas em outros planetas, né? É muito nesse sentido. Então, seres mais evoluídos que vivem em outras dimensões têm o contato conosco. E eles sabem de toda essa questão de vida em outros planetas, né? Então, é como se fosse uma coisa assim que se interliga. Não fica separadinho numa caixinha de ufologia e seres que voam em discos, de mestres ascensos, né? Eles somente estão em outras dimensões. E eles, como mentores que vêm aqui para a Terra, eles auxiliam nesse trabalho dessa conexão e expansão de consciência que facilita com que a gente compreenda outros modos de vida, né? Não só fisicamente, mas seres etéreos também. Que para o General Showa é como se estivesse tudo confluído. Entendi, faz sentido, porque não só o mestre de Moria, mas o Saint-Germain também está envolvido nesse mesmo esquema, porque são 7 raios, que são as cores raios do arco-íris. Isso. E no caso do Saint-Germain, ele utiliza também para
entrar em contato, fazer uma espécie de uma canalização Ele faz de também. seres arcturianos e pleiadianos. Então, Sim, eu não sei conheci. exatamente qual é a ideia do Moria e quais raças ele trabalha. Eu não sei te explicar exatamente qual raças ele está envolvido, né? Mas o General Showa tinha muito contato com pleiadianos. Então fica como seres que estão realmente num patamar evolutivo muito superior, moralmente, não apenas tecnologicamente, né? Então é como se esses mestres, eles trabalhassem em conjunto, né? E não são os 7 raios que você falou, eles são os mestres que são até classificados também pela fraternidade, pela teosofia, mas a gente também tem muitos outros mestres ascensos, inclusive não conhecidos, né? Temos muitos outros. Que são menos mainstream do que eles. Isso, exatamente. Que também estão trabalhando com a ajuda da Confederação para a ascensão da expansão da humanidade, né? Porque é como se fosse uma grande hierarquia, né? Então talvez esses mais famosos estejam no topo, mas existam outros que estão vindo na mesma pegada. Isso, e até a questão também, se a gente levar em consideração a teoria da multidimensionalidade, existem mestres ascensos, seres físicos, etéreos, em outras dimensões, né? No multiverso, que a gente também não consegue ter o acesso como a gente gostaria hoje. Claro, até porque existe um véu muito grande dessa realidade. Exatamente. Então, voltando a falar sobre o General Showa, tudo isso que ele fez, todas essas observações, as gravações, tudo isso foi compilado em um acervo que existe hoje. Esse acervo eu entendo que ele foi doado ao Círculo. E você é responsável por esse acervo. Isso, exatamente. O que tem de mais interessante, o que tem de mais disruptivo dentro desse acervo? Então, eu trabalho no Círculo Escola e o acervo ele foi doado pela família do General Showa para o Juliano Posati para a gente cuidar e continuar a divulgação, que seria a intenção do General Showa, né? Inclusive, o General Showa continua sendo o nosso mentor e ele é o mentor da nossa escola. E eu sou responsável pelo acervo para cuidar, e a gente já fez toda a parte de higienização e arquivamento desse acervo, né? E hoje estamos na fase de pesquisas. Então, assim, tem muito material que ainda a gente não tem ideia do que tenha. Tem muito manuscrito que a gente ainda tem que transcrever, fitas cassetes com canalizações, palestras, muito material ainda que a gente não tem ideia do que tem, né? Mas do que a gente já compilou, né? A gente conseguiu, principalmente nas fitas cassetes, a gente tem uma canalização que o General Showa recebeu de um ser extraterrestre, né? E ele tem vários estudos, né? Que inclusive não mencionei, mas esse acervo ele está disponível gratuitamente, conforme a gente vai cuidando, ele está sendo disponível, né? Então, tem muitos manuscritos que a gente está traduzindo. Ele tem vários estudos de toda essa questão da casuística, né? Que o general ele fez um estudo muito grande sobre a casuística também, que é muito importante, né? Então, ele pegou estudos de vários ufólogos, de várias matérias, e juntou com a própria teoria dele e escreveu nesse acervo, né? Nós temos muitas psicografias que também fogem do âmbito da ufologia, mas de espíritos terrestres desencarnados, que também falavam muito com o general, né? Nós temos muitos relatos de processos de cura, né, da questão metafísica, e temos também gravações de palestras, como, por exemplo, do primeiro Congresso Internacional de Ufologia, né, que ele fez aqui no Brasil, que inclusive ele convidou o J.O. Heineck, né? E daí, com todas essas canalizações, com todas essas informações, a informação que foi passada para ele é que ele tinha que divulgar isso, né? E falavam para ele qual era o intuito, o que ele tinha que fazer, por que ele foi escolhido, ou se não foi escolhido, como que era isso? Então, não houve assim, o General Showa, ele sempre foi um homem muito humilde, né? Ele partiu dessa
se colocando como um eterno buscador, né? É como se, assim, tudo que ele estudou e todo o conhecimento que ele adquiriu, que ele estava, ainda assim, ele estava muito longe da verdade, né? Como se ele contribuísse uma porcentagem do que ele deveria contribuir. E nunca foi mencionado em nenhum lugar, nem por ele, né? Que ele teria essa missão de escolhido, né? É como se ele tivesse essa facilidade, né? Fosse uma missão passada para ele, mas não exatamente como alguém especial. Inclusive, a gente tem uma matéria no acervo, que eu vou colocar na tela também para vocês, que ele faz uma palestra, né? E ele tem um livro, inclusive, também, que ele menciona que todos podem ter os poderes de Jesus. Que todos podem ter esses poderes. A diferença é o quanto você está disposto a isso. Porque você pode entrar em contato telepaticamente com muitos seres. Só que você tem que ter um treino específico para isso. Você tem que se dedicar, né? O General Showa defende que, assim, existe a paranormalidade, que todos os seres humanos têm algum tipo de paranormalidade inata, né? Por mais que alguns tenham mais facilidades do que outros. E existe a mediunidade, que é quando você depende de um outro ser para trabalhar através de você. Então ele defendia também, né, que todos tinham essa paranormalidade. Ou seja, todo mundo seria capaz de se comunicar telepaticamente com seres de outras dimensões, com espíritos extraterrestres, né, de ver. Então, assim, tudo depende de um treino. E o General Showa, inclusive a gente descobriu isso no acervo também, como ele fazia parte da teosofia, ele também fazia parte da Sociedade Rosa Cruz. E ele vinha, antes mesmo da ufologia, ele vinha de muitos treinos psíquicos, muitos treinos mentais, né? Ele tinha uma dieta regrada, né? De alimentos específicos, muitos treinos. Depois, ele começou a praticar o Kriya Yoga, né? Foi discípulo de mestres como Yogananda, em que, nessa época, década de 50, 60, ainda aqui no Brasil não tinha esse acesso aberto e livre como a gente tem hoje. Eram práticas um pouco mais secretas, né? Então, ele era um homem totalmente preparado para esse tipo de contato. Então, ele conseguiu fazer tudo isso pela vontade de trazer essas informações, pela missão que ele recebeu também, mas antes disso, ele já era um homem que divulgava essa questão de que todos teriam esses poderes, todos poderiam ser seres humanos melhores a partir do momento que você se coloca à disposição, né, e que você tenha disciplina para isso. Então, quando ele veio fazer a divulgação, que ele recebeu essa missão, certamente os mestres e todos os seres que trabalhavam com ele viam nele as capacidades psíquicas, emocionais, né, de receber essa missão, que ele estava preparado para isso, porque qualquer pessoa poderia receber, mas sem uma capacidade psíquica, emocional, racional, né, no nível do General Showa, fica muito mais difícil. E a gente sabe que existem muitas pessoas hoje que também têm essa capacidade. A diferença é o quanto você se dispõe para isso na sua vida e o quanto você pode, né? Não é uma coisa simples de você largar tudo e simplesmente dedicar sua vida a esse tipo de estudo, né? E também hoje em dia isso é muito mal visto pela sociedade, né, Juliana? Tem isso também, que o General Showa, ele, querendo ou não, ele vivenciou parte da sua vida no exército, né? E ele fazia parte do sistema educacional. Ele era professor de engenharia, mecânica racional. A maior parte do tempo ele trabalhou na parte educacional do exército, né? Ele não era um homem de armas. Só que lá ele tinha contato com muitas pessoas do exército, né? Amizades, e ele tinha contatos com pessoas muito influentes na época. E ele demorou um tempo para conseguir, tanto que essa questão de colocar à prova tudo que ele vivenciava, demorou um tempo para ele conseguir fazer essa divulgação,
sem se deixar levar pelas críticas, porque com certeza, se hoje a gente tem tantas incertezas em relação a isso, tantas críticas, você imagina na década de 50, 70, como ele não deve ter recebido, né, muitas críticas, e como ele foi corajoso de se colocar à frente e dar palestras sobre isso, e ele deu palestras em lugares assim que a gente nem imagina. Ele entrou em hospitais, em rádios, em televisões, falar abertamente sobre isso. E hoje em dia, quando a gente vê alguém falando, a gente fica assim, será? Charlatão, tá viajando esse cara, sabe? Então, você imagina a força emocional e a coragem e a certeza deste homem para conseguir fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de dedicação. Ele dedicou a maior parte da vida dele a isso. Depois, e principalmente depois que ele se aposentou, ele passou a vida dele a isso, a escrever livros, a continuar essas pesquisas, né? Então, foi um trabalho muito diferenciado. E como que as pessoas fazem para ter acesso ao acervo? Você falou que é gratuito, e onde que ele fica? Isso mesmo. O acervo ele é gratuito, né? Entrando no site www.circuloescola.com, ele está estruturado em formato de curso. É só a pessoa fazer o cadastro para entrar, né? Vai entrar lá em Meus Cursos ou Cursos do Círculo, e vai estar lá escrito Acervo do General Shoa. Então, toda a documentação que já está pronta, transcrita, né? E até os áudios que estão transcritos também, já limpos, né? Que os áudios eles são bem antigos, então eles vêm com muito ruído. Eles estão lá disponíveis, todos, em formato de curso, todos explicados o que são, e a pessoa consegue abrir o documento. Uhum. E daí a pessoa que quiser saber mais sobre essa história pode passar lá no site, então, pode passar mais informações. Exatamente, a pessoa pode passar no site, e o General Shoa deixou muitos livros interessantes também, né? Como o principal, que é Mergulho no Hiperespaço, né? Onde o general ele relata com detalhes toda essa história e todos os fenômenos em que ele vivenciou na fazenda de Alexânia também. Entendi. Então fica aí a dica para quem quiser ler, quem quiser entrar lá no acervo. Ju, eu queria agradecer demais a tua presença aqui, falar para vocês, gente, que essa é a segunda vez que nós estamos gravando, porque a primeira vez nós tivemos problemas técnicos, e eu não sei se te acontece a mesma coisa, mas o que me parece é que sempre que é um assunto assim que é muito importante ou que é muito disruptivo, dá problema. Já aconteceu com várias pessoas que passaram aqui. Interessante você também falar, porque eu já gravei outras lives, não deu problema assim nesse sentido, mas sempre tive algum perrenguezinho. Sempre. É muito estranho, mas ao mesmo tempo é explicado. Sim, exatamente. Até porque na nossa crença, né, é que esse tipo de divulgação, né, do material do General Shoa, ele é tão importante que ele não atinge só a nossa dimensão. Muitas outras pessoas estão tendo acesso e vão ter acesso a isso também. Por isso que, às vezes, dá tanta interferência nos meios de comunicação. Atinge mesmo. Vou aproveitar e mandar um abraço pro pessoal das dimensões aí que estão assistindo a gente também nesse vídeo aqui. E de verdade, Ju, eu queria te agradecer pela sua disposição para estar aqui mais uma vez, explicando essa história para as pessoas. Eu queria fazer um vídeo explicando o que aconteceu em Alexânia com o General Shoa, e ninguém melhor do que a Juliana para falar sobre isso, né? Porque ela trabalha com isso todos os dias, então eu acho que a informação é muito bem vista aqui por ela também. Falei para vocês que o vídeo estava bom, não falei? Pois é, se você quiser saber mais sobre essa história, fica a dica do acervo aí, e fica a dica também para você conferir os conteúdos lá do Círculo. Um super beijo e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Que vai!